Oi, tem alguém aí? Faz muito tempo que a gente não se fala, né? Na verdade, faz exatamente 2 anos. Faz 2 anos que eu postei o último episódio do podcast. O último conteúdo mais profundo que eu postei nas redes sociais quando eu estava presente na internet, como vocês estavam acostumados a ver. Desde então, eu fiz algumas aparições bem raras, mas eu nunca contei o porquê que eu sumi, o que aconteceu. O que vem acontecendo desde então. Eu vou fazer um esforço grande para resumir toda a fofoca que eu tenho para contar de 2 anos e meio da minha vida aqui nesse episódio. Mas antes da gente começar, eu queria falar oi, que eu tô com saudade de conversar com vocês. E se você tá aqui, provavelmente você é uma pessoa que me acompanhou por um tempo, pela minha jornada, seja qual tempo tenha sido esse. Pode ser que tenha sido desde os primórdios do meu conteúdo, pode ser que tenha sido mais quando eu já tava no Canadá, por exemplo. Ou pode ser que você seja uma pessoa curiosa que viu esse conteúdo por algum motivo, alguém te enviou, ou você viu recentemente me falar sobre isso, mas não está entendendo o porquê dessa conversa toda aqui no início. O motivo é que eu, como criadora de conteúdo, fui criadora de conteúdo de intercâmbio por 5, 6 anos. E, de repente, eu parei de postar e nunca contei o porquê. Bom, vou dar aqui um pequeno contexto, caso você não tenha esse contexto. Eu acho que ele pode ser importante, uma recapitulação. Como você já deve ter visto no título desse episódio, eu quero falar sobre todo fim ser um recomeço. Então, já digo aqui que esse não é um retorno meu, não pelo menos da forma que você imaginaria que ele poderia ser. Eu não vou voltar a falar de work and travel, eu não vou voltar a falar de intercâmbio e fazer o tipo de conteúdo que eu fazia antes, porque eu já não sou mais essa pessoa e hoje eu quero contar pra vocês como que esse processo aconteceu, quem eu sou agora e quem eu tô me tornando. Mas como eu disse, todo fim é um recomeço, e se aqui a gente vai fechar algumas portas que ficaram abertas, no final dessa história que eu tenho para contar aqui também, eu vou deixar uma porta aberta para quem quiser continuar me acompanhando de uma forma diferente. Agora que eu tô pronta para compartilhar não só os motivos de um fim, mas também esses recomeços. Hoje eu tenho uma percepção de que isso vai acontecer na nossa vida de várias vezes. Muitas portas vão se fechar, muitos caminhos vão mudar, e se a gente prestar atenção nas indicações do universo e dentro da gente também, vão ter sempre caminhos novos que a gente vai ter oportunidade de caminhar e se permitir caminhar, e que lindo a gente ter essa liberdade de poder mudar ao longo da vida, de poder viver várias versões de nós mesmos, de poder viver experiências que vão transformar quem a gente imaginou que era, mudar de ideia, não se apegar nas versões antigas de nós, não se apegar nas coisas que a gente acreditava ser verdade, mudar a nossa opinião, nos permitir mudar de opinião e mudar também a narrativa que a gente escolhe viver, escolhe contar sobre nós mesmos. E eu digo isso porque a percepção que eu tenho agora é que nós estamos sempre contando uma narrativa sobre nós, sobre as nossas escolhas, sobre a vida que a gente leva. E se a gente prestar bem atenção, muitas vezes até essas narrativas não foi a gente que escolheu. Às vezes é uma narrativa que você traz da sua família, às vezes é uma narrativa que o seu bairro colocou em você, a cidade que você nasceu, o país, a sociedade que você existe. Mas eu acho que a gente tem que prestar muita atenção nas narrativas que a gente conta, principalmente para nós mesmos, sobre quem nós somos, e escolher as características e a jornada do nosso personagem na história que a gente quer contar. Eu tô fazendo um curso de roteiro e esse curso de roteiro tá me fazendo perceber como é também um curso sobre a vida. Tem uma fase que a gente tá passando sobre personagem, sobre como escrever um personagem. O tutor falou sobre o que vem primeiro. Vem a história ou o personagem? Desenvolveu essa conversa e chegou até a conclusão que a história e o personagem eles se desenvolvem juntos. O mundo externo vai apresentando situações e essas situações são gatilhos para que o personagem demonstre o seu caráter. Quais são as suas qualidades? É um personagem corajoso? É um personagem medroso? É um personagem introvertido, extrovertido? É um personagem que muda? Ou é um personagem que resiste à mudança? E quando a gente vai escrever a história da nossa própria vida, a gente pode também prestar atenção em nós como personagens. Quais são as características que você gostaria de ver em você mesmo? Quais são as características que você já tem? Como as coisas que você passou até agora na sua vida estão definindo o seu caráter? As escolhas que você fez e todas as escolhas que você fez até agora estão definindo o seu caráter. E isso, para mim, foi muito forte. E no final ele fala:
A história e o personagem, o enredo e o personagem são um espelho um do outro. Porque cada escolha que o personagem faz gera ações no mundo externo e cada ação, cada acontecimento do mundo externo faz com que o personagem responda de alguma maneira, se comporte de alguma maneira. Eu achei isso fantástico e vai fazer muito sentido ao longo dessa história. Dito isso, toda essa conversa sobre narrativa e personagem, vamos voltar agora para 2022. Em 2022, eu ainda estava criando conteúdo com bastante frequência. Para quem não sabe, né, para o contexto, se alguém aqui não sabe, eu fui criadora de conteúdo de intercâmbio por 5, 6 anos, como eu falei normalmente. Eu comecei criando conteúdo sobre intercâmbios de trabalho legais nos Estados Unidos, programas como Work and Travel, Au Pair, Trainee, Internship, Camp Counselor, que são programas de intercâmbio para que pessoas do mundo todo possam trabalhar nos Estados Unidos, jovens que têm na idade universitária possam trabalhar nos Estados Unidos de forma legal, e são intercâmbios de caráter cultural ou até um pouquinho profissionalizantes, se for pensar no internship, que é um estágio, ou o programa de trainee, mas que não são programas de trabalho no sentido trabalho profissional, para a pessoa ficar ali nos Estados Unidos trabalhando por um tempo indeterminado e seguir carreira. Não, são como uma experiência. São programas que os Estados Unidos criou para que as pessoas tenham essa experiência internacional e voltem depois para os seus países com mais riqueza cultural e de língua, um pouquinho também de riqueza profissional, internacional. São caráteres mais culturais de experiência. Eu fiz 4 intercâmbios de Work and Travel, então foi assim que eu comecei a criar conteúdo. Eu fui trabalhar em estações de esqui nos Estados Unidos, trabalhei por 3 invernos numa estação de esqui em Massachusetts, depois um na Califórnia, e aí o meu conteúdo era bastante nichado, né, porque não tinha ninguém que falava sobre esse tipo de intercâmbio no YouTube e tal, e eu acabei ficando conhecida, entre muitas aspas, né, guardadas suas devidas proporções, dentro desse assunto muito pequeno. O meu conteúdo teve um certo destaque, eu ajudei muitas pessoas, criei produtos, eu tinha parceria com agências, eu dava consultoria, tive alunos e tal, e foi muito legal. Foi uma experiência incrível, eu aprendi muita coisa criando esse conteúdo, sendo empreendedora online de produtos digitais, e muitas pessoas descobriram esses intercâmbios por minha causa e viveram experiências que transformaram a vida delas, assim como transformou a minha. Eu recebi diversos relatos durante a minha vida de influenciadora de intercâmbio, falando sobre como esses programas tinham mudado a vida delas e elas tinham realizado um sonho, e isso sempre foi incrível. Então eu fico muito feliz de ter feito algo que reverberou assim positivamente na vida das pessoas. E era isso que eu estava fazendo em setembro até setembro de 2022. Nesse momento, eu estava prestes a embarcar para um intercâmbio nos Estados Unidos, que também era com uma continuação assim dessa minha carreira de criadora de conteúdo de intercâmbio. Se você já fez o Work and Travel, o Au Pair, o Camp Counselor ou algum programa desse tipo, você vai entender isso melhor do que uma pessoa que não fez, mas esses programas de caráter cultural dos quais eu falei, eles são regulamentados e organizados por órgãos regulamentadores reconhecidos pelo governo dos Estados Unidos. Então, o governo permite que esses programas existam, algum departamento do estado lá libera essas vagas, define as regras que isso vai acontecer, qual vai ser o tempo de duração desses programas, quais são os pré-requisitos, as diferentes regras para diferentes países, em quais épocas do ano as pessoas podem trabalhar, que empregos que elas podem ter nos Estados Unidos, as regras, e quem organiza de fato, quem fica com a mão na massa de regulamentar, organizar e fazer toda essa burocracia acontecer. Tem limites de vagas anuais para diferentes tipos de programas e diferentes nacionalidades que são contratadas e que tem que respeitar certas regras, enfim. Quem organiza toda essa burocracia são empresas que a gente chama de sponsor. Traduzindo literalmente, um sponsor é um patrocinador. Nesse caso, não é bem assim. Esse não é um bom nome para isso, porque essas empresas não estão patrocinando nada, elas estão fazendo a mediação entre as agências de intercâmbio do Brasil, do país do qual a pessoa está indo, né, sei lá, tinha muita gente também da América do Sul, por exemplo, que faz esses programas, muita gente da Europa que vai fazer o Camp Counselor, as agências de intercâmbio que existem nesses países que estão enviando as pessoas, mediadores entre essas agências e os empregadores que estão recebendo essas pessoas nos Estados Unidos. Então, as estações de esqui, os acampamentos, as host families, no caso do au pair, blá, blá, blá. Os sponsors, que são esses mediadores, eles também controlam muitas coisas
de uma certa maneira, esses programas estavam ficando muito burocráticos e muito caros no Brasil, e eu comecei a me interessar por me conectar diretamente com esses sponsors. E falei com quase todos os sponsors que existiam na época, muitos sponsors que fazem essa mediação, para descobrir se a gente poderia trabalhar com alguma forma, se eu poderia representar algum deles no Brasil ou algo assim. Era um passo bem grande que eu estava tentando dar, tentando transformar até o meu conteúdo assim, como se fosse uma agência, né, tentando diminuir essa burocracia desse monopólio que as agências de intercâmbio têm no Brasil. Então, eu falei com muitos sponsors e um deles resolveu me contratar para fazer um trainee de marketing dentro da empresa deles, lá nos Estados Unidos, para ver como que eu poderia trazer essa minha experiência, essa minha influência, digamos assim, para dentro do trabalho deles. Como que a gente poderia criar alguma coisa junto ou algo assim. Então, eu recebi um convite de um desses sponsors que queriam me contratar para o time de marketing deles, para um programa de trainee. E aí eles também falaram, você pode criar conteúdo sobre esse programa, que também é um programa de caráter cultural, que tem tudo a ver com esse tipo de programa que você já faz. E eles acharam muito legal, como eu era meio que embaixadora desses programas no Brasil e tal. E eu, assim, fiquei muito lisonjeada, eu pulava de alegria, aquilo pra mim tinha sido uma conquista absurda. Nunca vi ninguém fazer isso, assim. Nunca vi nunca vi uma pessoa ser contratada para trabalhar dentro desses órgãos regulamentadores, assim, uma pessoa como intercambista. Ia ser incrível, assim, para minha experiência, poder criar conteúdo sobre isso e como evolução daquela minha carreira de criadora de conteúdo de intercâmbio, trabalhar dentro de um órgão regulamentador de intercâmbio nos Estados Unidos. Ia ser muito legal. Aí eu recebi essa proposta, assinei o contrato, fiz tudo isso na surdina, assim, porque eu queria contar quando eu chegasse lá. Então, eu nem divulguei isso no meu Instagram, não tava nem fazendo mistério, assim, eu só tava segurando esse segredo para quando eu chegasse lá, embarcasse, poder contar essa novidade para todo mundo. Agora, pausa, porque eu preciso voltar um pouquinho antes disso. Até aquele momento, quando isso aconteceu, eu tinha um namorado nos Estados Unidos. Eu conheci esse namorado durante um dos meus programas de intercâmbio, o último que eu fiz lá, que foi o programa de Camp Counselor. Esse programa de Camp Counselor foi num acampamento de música e artes no estado de New Jersey. Foi muito legal, foi muito divertido. Foi uma experiência que eu fui convidada a fazer para uma empresa de intercâmbio do Brasil, para criar conteúdo sobre esse intercâmbio para o mercado brasileiro. Um intercâmbio novo que as pessoas não conheciam muito. Então eu fiquei lá 2 meses no verão, fui monitora de crianças e adolescentes. Foi super transformador assim para mim também. E foi muito divertido. Eu vivi o meu próprio Camp Rock, sabe? Foi bem vibe Camp Rock, assim, para quem conhece esse filme da Disney, só que mais legal ainda, porque Camp Rock era uma coisa bem patricinha mimada, né, de gente branca, rica, tosca. O camp que eu fui era uma coisa bem queer, bem aberta, bem criativa, não tinha competitividade, não tinha, sabe, gente tosca, assim, que nem naquele vídeo tem. Então era uma vibe ainda mais legal do que Camp Rock, mas também não tinha o glamour, né, do Camp Rock. Mas enfim, foi muito divertido. E lá eu conheci uma pessoa muito especial, e a gente começou a ter um relacionamento durante esse intercâmbio. Depois desse intercâmbio, eu fui passar uma semana no México e voltei para os Estados Unidos para ficar um tempo lá com ele, porque eu realmente gostei muito dele, a gente teve uma conexão assim muito forte. E eu, com a minha liberdade geográfica, trabalhando do meu computadorzinho, falei, vou ficar aqui nos Estados Unidos mais uns meses como turista, depois do meu intercâmbio de Camp Counselor, e fiquei lá, bela e tranquila. Não fiquei tempo ilegal, então você pode ficar até 6 meses legalmente dentro de um período de 1 ano nos Estados Unidos com visto de turista. Com esse meu visto de turista eu fiquei 5 meses, voltei pro Brasil, fiquei lá, fiz minhas coisas no Brasil e tal, depois fui para os Estados Unidos de novo, fiz outras coisas lá, um outro programa de estudo lá que nem foi tão legal assim, então deixa pra lá. Não vale a pena mencionar, e voltei pro Brasil. E aí, quando eu voltei pro Brasil, eu já tava me preparando, assim, pra tirar o visto J, pra ir pra esse intercâmbio no Missouri, trabalhar naquele sponsor. E eu tava, assim, nossa, em êxtase pra viver essa experiência. Não sei se dá pra entender a importância que isso tava tendo, assim, na minha carreira, mas talvez eu tenha conseguido passar essa. Era muito importante pra minha carreira, acredita em mim. Com o caminho que eu tava seguindo naquele caminho. E aí, quando eu fui tirar o visto pra fazer esse intercâmbio que eu queria tanto, dessa conquista tão grande, eu tive o visto negado.
E aí foi meu primeiro visto negado nos Estados Unidos, assim, e foi um choque. Pra mim, no momento que aconteceu, assim, nem consegui entender direito o que estava acontecendo, mas no momento da entrevista, eu meio que saquei aonde que o entrevistador ficou confuso em relação a como eu me qualificava para aquele programa, porque eu tinha qualificação para ele, mas eu acho que não tinha ficado claro pro entrevistador. Eu achei que não tinha ficado claro pro entrevistador. Fui lá e paguei para fazer de novo, para tirar o visto de novo, mais R$ 800 para tirar essa porra desse visto de novo. Aí tudo bem, fui lá, aí falei com uma outra pessoa, aí eu tentei explicar de uma outra forma, porque tem várias formas de você se qualificar para esse programa de trainee, tem uns pré-requisitos e tal. Já gravei um vídeo sobre isso no meu canal, então não vou me estender nesses detalhes. Se alguém tiver curiosidade, pode ver lá. Mas eu fui de novo, aí eu tentei me explicar, me qualificar de novo e tal, e aí a moça entendeu uma outra coisa diferente e me negou de novo 2 vistos negados. Aí eu fiquei assim, em choque, né? Porque como o meu namorado tava lá, o meu emprego tava lá, né? O meu namorado, na época, morava em Nova York, em Manhattan. Ele é crescido e criado em Manhattan, então eu fiquei lá em Manhattan com ele quando eu fiquei como turista. Viajei também e tal, mas ele tava lá. Todas as minhas coisas estavam lá, porque eu já tinha passado muito tempo, né, nos Estados Unidos. Enfim, eu tinha todas as minhas coisas que eu digo. Até o momento eu era uma pessoa nômade, todas as minhas coisas cabiam em 2 malas, tá? Só pra deixar esse detalhe. Em 2 malas grandes. Então, todas as minhas coisas cabiam 2 malas grandes, estavam lá nos Estados Unidos. A minha carreira estava lá nos Estados Unidos, né? Esse sentido da minha carreira com a criação de conteúdo. E o namorado estava lá também. Apesar do trabalho ser no Missouri, que é um estado completamente oposto, assim, 4 horas de avião de Manhattan, tava tudo lá nos Estados Unidos. Aí eu tive esse outro visto negado e fiquei assim, sem entender, completamente desolada. Mas aí eu conversei com a empresa, com os sponsors que estavam me contratando, expliquei o que aconteceu e eles falaram, não, vai de novo, a gente vai mandar uma outra carta com você, foca nesses pontos aqui e tal. E aí eu fui de novo e aí eu tive o visto aprovado nessa 3ª tentativa. Isso eu até compartilhei no meu Instagram na época, porque muita gente tem esse medo de visto negado e tal, e achei legal compartilhar essa jornada de ter tido visto negado e depois visto aprovado, qual foi a minha estratégia para resolver essa questão. Mas aí o meu visto foi aprovado, eu peguei meu passaporte, peguei minhas coisas e fui embarcar para os Estados Unidos para fazer este trabalho que era um grande sonho para mim. Pois bem, cheguei no aeroporto de Nova York e no aeroporto de Nova York eles começaram a me questionar, me levaram para essa linha e me questionaram muito sobre as minhas experiências, porque eu tinha ido tanto para os Estados Unidos, porque eu tinha passado tanto tempo nos Estados Unidos, o que eu fazia da minha vida, e etc, 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 assim, várias e várias e várias perguntas, e muitas perguntas por horas. Perguntas subjetivas, perguntas que até às vezes nem faziam sentido. No começo, assim, eu não estava muito preocupada, mas depois de um tempo eu comecei a me preocupar, porque já tinha passado bastante tempo que eu tava ali, e o oficial que tava conversando comigo, ele tinha uma postura muito hostil, assim, ele tinha uma cara de que tava procurando um problema em mim, sabe? Então as coisas começaram a ficar um pouquinho mais embaçadas nesse momento, até que algumas horas depois, depois de me questionar por muitas horas, e me sentir a pior pessoa do mundo, me ameaçarem, inclusive, de algumas coisas, eles decidiram não me deixar entrar nos Estados Unidos. Então, eu fui barrada de entrar no país naquele momento. Eu não ia poder entrar nos Estados Unidos, mesmo eu entrando naquele momento com um visto de trabalho, que tinha todo um programa, tinha todo um sponsor por trás. Eu não estava entrando como turista para fazer qualquer coisa. Eu tinha um motivo muito claro para estar entrando lá, que era... Tava todo documentado ali, eu tinha todos meus documentos comigo, expliquei todo o processo e tal. Mesmo assim, eles decidiram não me deixar entrar nos Estados Unidos naquele dia. Eu passei o dia inteiro na salinha esperando, porque eles também decidiram, né, que se eu não ia entrar nos Estados Unidos, eles iam ter que me mandar de volta pro Brasil. Então, eu tive a minha entrada negada e fui enviada de volta para o meu país. Eu tô tomando muito cuidado e eu não estou usando a palavra deportada e deportação por um motivo. Porque quando eu digo para as pessoas que eu fui deportada, elas pensam naquelas situações em que a pessoa tá dentro do país e foi procurada, encontrada pela polícia e foi retirada do país dessa forma. Oficialmente, formalmente, a deportação é esse processo, quando você já está dentro do país e aí por algum motivo você é removida do país. Eu não fui oficialmente deportada. Eu
fui barrada. Eu tive a minha entrada negada. Essa é a frase oficial. E aí eles me mandaram de volta pro Brasil. Tem muito mais sobre essa história que eu não vou entrar em detalhes aqui, por vários motivos. Primeiro, porque esse não é o ponto final dessa conversa, mas é um início de muitas coisas que aconteceram comigo, um início de um momento de mudança da minha vida muito grande. E eu tô escrevendo um livro sobre isso, eu não sei se ele vai ser publicado, mas se ele for, eu prefiro deixar alguns detalhes para ele e para poder falar sobre esse assunto que é tão delicado e eu acho tão relevante também, essa questão de imigração e tudo que aconteceu comigo lá, como eu me senti e o que aconteceu, enfim, tem muitos detalhes, né? E esse é um momento que eu peço para você tomar muito cuidado com qualquer julgamento que passar pela sua cabeça, tomar cuidado para você assumir ou apontar o dedo ou falar, deve ter sido isso, deve ter acontecido isso, lá. Lembrando que eu nunca fiquei ilegalmente nos Estados Unidos, nunca cometi um crime lá, sempre usei de meios legais para fazer programas naquele país e sempre foi isso que eu ensinei e incentivei, que era a base do meu trabalho, inclusive. Eu nunca precisei usar de formas ilegais para entrar em lugar nenhum e para ficar em lugar nenhum e tenho muito orgulho disso. Inclusive, devia ter falado isso pro meu caro compadre Washington, que foi o oficial que resolveu me enviar de volta e me banir. Então, queria dizer que, assim, dessa missa, você não sabe um terço. Você conhece essa expressão popular? Então, não tem... Vocês, por mais que eu esteja contando essa história aqui, eu tô contando, assim, 5% de tudo que eu senti, de tudo que eu passei. E não tá... E estar conseguindo falar disso sem chorar hoje, sem ser uma ferida aberta, assim, porque foi um trauma muito grande, é um trauma que eu tenho até hoje. O meu coração, quando eu vou passar em qualquer imigração, ele parece que eu vou ter um ataque cardíaco. Tem várias outras consequências que isso tem na minha vida e ainda vai ter. E é uma coisa séria. E foi muito traumatizante pra mim. Então, dessa missa, vocês sabem apenas um terço, assim, comigo. Talvez menos um terço, 1/20. Tem muito mais por trás do sistema de imigração dos Estados Unidos do que vocês podem imaginar. E eu descobri isso tudo depois do que eu passei, né? E eu entrei em contato com outras pessoas que passaram pela mesma coisa. E vou até indicar um documentário pra vocês assistirem depois, que se chama Immigration Nation. Eu não sei o nome dele na Netflix do Brasil. Talvez seja Nação Imigração ou algo assim. Que é um documentário justamente sobre o sistema imigratório dos Estados Unidos. E naquele momento que eu fui negada de entrar e passei o dia na salinha, depois me levaram pro avião, me colocaram no avião antes de todos os outros passageiros entrarem, antes de todo mundo entrar, né? Então, quando todo mundo entrou, eu tava lá só como uma passageira que já tinha entrado antes. Eu não tive que pagar por esse voo, caso alguém esteja curioso a respeito disso. Eles me colocaram no primeiro voo que tinha de volta pro Brasil. Vocês já devem imaginar, assim, os prantos que eu tava chorando, assim. Eu nunca chorei tanto na minha vida. E chorei por muito tempo ainda depois disso. Qual é real o motivo que eles usaram pra me negar de entrar e me mandar de volta pro Brasil? Era simplesmente o fato de eu ser uma pessoa suspeita. Uma pessoa suspeita de querer ficar no Brasil, nos Estados Unidos ilegalmente. Eu já fui para os Estados Unidos mais de 10 vezes por conta própria, sabe? Eu tenho meus meios, eu não preciso disso. Eu não preciso daqui. Mas uma coisa muito interessante que vocês podem ver dentro do documentário Immigration Nation, né, que eu comentei, os oficiais de imigração, eles não têm que ter nenhuma prova contra ninguém. Eles têm total poder para decidir quem vai entrar no país, nas fronteiras, ficar no país também, dentro dos oficiais da imigração, por exemplo, o ICE, que é uma coisa que tem se falado muito sobre isso, eu não sei se vocês têm acompanhado o que está acontecendo nos Estados Unidos, mas a imigração está muito pior, né, muito mais controlada agora. Os oficiais de imigração, eles têm total poder para decidir se uma pessoa é uma ameaça para o país e decidir ela entrar ou não, e decidir ela ficar nos Estados Unidos ou não. É completamente subjetivo. Qualquer motivo que tiver na cabeça daqueles oficiais é motivo suficiente. Então, assim, não tinha argumento que eu pudesse usar. Não tinha provas que eu pudesse usar. Porque aquele cara estava decidido que ele queria me deportar. Eu
Eu vou falar deportar, mas assim, me mandar de volta. Eu conseguia ver na cara dele, sabe? Dava pra ver na cara dele. E depois que eu vi esse episódio, também eu entendi. No documentário tem oficiais que vocês vão conseguir ver, se vocês assistirem. Tem pessoas que têm um certo prazer em fazer isso, pra começar, pra início de conversa. Outras questões importantes é que o sistema de imigração, ele é completamente subjetivo e eu não sei que palavra usar além de fudido, sinceramente, assim, porque eles explicaram no documentário uma coisa que me fez entender o meu próprio processo. Que quando uma pessoa fica sobre questão se ela vai ser permitida entrar no país ou não, ou se ela vai ser deportada ou não, normalmente isso vai para um juiz. E esse juiz, a única coisa que ele vê são números, informações em um dashboard, assim, em uma tela de um computador. Ele não consegue falar com você, ele não consegue ouvir sua história, ele não consegue nada. E um dos números que eles têm acesso nessa tela que o documentário fala dos juízes é que eles têm um número de casos para bater. Eles têm meta de pessoas para tirar do país. Então você simplesmente pode virar um número na tela de um juiz que naquele dia estava com uma meta baixa, tinha pouca gente ali para bater a meta de gente que ele baniu ou não deixou entrar. E você vira um número, uma estatística. Eu virei essa estatística. Basicamente é isso. Não é um sistema justo que leva em consideração as subjetividades das histórias de cada um e tal. Não. Eu entrei no mesmo balaio das pessoas que realmente trazem uma ameaça nacional. Eu entrei no mesmo balaio dessas pessoas porque eu entrei nesse mesmo sistema. E naquele dia eu virei um número na tela de um juiz ou de uma juíza que achou que era melhor me mandar de volta pro meu país. Pois então, eu perdi aquele trabalho, como vocês podem imaginar, o trabalho no Missouri, e tive que contar para eles tudo o que aconteceu. E eles ficaram chateados e tal. Tentei trabalhar com eles de forma remota ainda, mas eles não estavam dispostos a isso. Cheguei no Brasil 36 horas depois de ter saído do país, completamente perdida, no fundo do poço, assim. Eu tava indo com a perspectiva de ficar 18 meses, assim, trabalhando, e depois eu pensava em aplicar para um visto de trabalho e seguir uma carreira e talvez continuar trabalhando dentro do sponsor, caso eles quisessem me manter. E sei lá por que caminhos que a minha vida ia seguir, né? Se eu continuasse indo naquele caminho. Hoje eu não tenho mais como saber. É impossível saber para onde a minha vida teria ido se eu tivesse entrado naquele país naquele dia. Eu só lembro de mim chorar, assim. Eu só lembro de chorar e de ficar sem saber o que fazer da minha vida, assim, meio que em estado de choque. Eu fiz todas as terapias que vocês podem imaginar. Doía tanto que eu não conseguia escrever sobre isso. Eu não conseguia materializar, eu não conseguia falar. Muita gente falava pra mim na época, assim, escreve tudo o que aconteceu com você, que talvez pode ser importante pra gente usar, na época a gente ia entrar com um pedido com o advogado, tarará. Eu não conseguia. Doía demais, assim, era muito difícil. E talvez alguém ouvindo isso pode achar que tenha sido que seja um pouco de exagero da minha parte, né? Porque, ela só foi banida de um país e tal. Enfim, de uma certa forma eu até concordo com isso, porque como eu falei, tem 197 países no mundo, não é por causa de um que eu vou chorar, né? Pelo amor de Deus. Ainda mais por um país que agora, olhando de fora, não é um país que eu me alinho no sentido de estilo de vida. Mas, independente disso, né? Independente de eu não me alinhar com ele, não. Tem 197 países no mundo, não é por causa dessa que eu vou chorar. Mas o meu namorado ainda estava lá. As minhas coisas ainda estavam lá. O que é que eu ia fazer com a minha carreira? O que eu ia falar para as pessoas que me seguiam? Anos ensinando sobre work and travel, ensinando as pessoas a irem para os Estados Unidos. E agora eu estava barrada e banida de voltar para lá por 5 anos. Quando você passa por um problema imigratório, assim, eles também te dão um banimento de voltar pro país, como se fosse um castigo, sabe? Te deixa de castigo. E esse castigo pode variar de 5 anos a 10, a 15, a 20 ou para o resto da vida. E no meu caso foram 5 anos, agora já faz 3 anos. 5 anos que eu não posso voltar lá, a não ser que seja por um tipo de pedido, assim, muito especial. Até o oficial que me deportou, ele falava, você só volta pra cá casada, ou daqui 5 anos, se você conseguir tirar algum outro tipo de visto, né? Então, além disso, isso vai ficar na minha história, manchada, assim, nos Estados Unidos, de certa forma, pra eu pedir algum outro visto. Então, não é tão simples assim. Não é como se depois de 5 anos tudo isso apagasse da história. Não é bem assim, infelizmente. Mas hoje eu já, né, já não sofro mais tanto com isso.
Então, tem consequências. E isso era muito difícil pra mim, assim. Eu nunca tinha lidado com um problema. Eu já passei por outros perrengues na minha vida, eu já viajei muito sozinha, eu já passei por outros desafios. Mas esse foi o problema cujas consequências perduraram por mais tempo, assim, na minha vida. E o problema que eu me levei até lá, né? Porque, por exemplo, eu já perdi o meu pai. Meu pai teve câncer e ele faleceu quando eu tinha 16 anos. É obviamente que a dor da perda do meu pai é muito superior a essa questão da imigração. Só que a perda do meu pai não foi uma coisa que eu causei pra mim mesma. E é uma coisa assim que ninguém tinha controle, né? Não foi algo que eu fiz, não foram respostas que eu dei, não foi um comportamento meu que causou aquela dor, digamos assim. Tirando a falta dele na minha vida, que é uma coisa que eu sinto assim profundamente até hoje, não tem uma consequência drástica que nem essa questão de que eu, sabe, sempre vou ter problema com visto nos Estados Unidos, esse tipo de coisa e tal. Doeu muito de uma forma diferente, assim, de ter perdido uma pessoa, porque de certa forma eu sentia que eu tinha causado aquilo pra mim mesma, e eu sentia muita vergonha de estar passando por aquilo. E obviamente que foi essa vergonha que me fez não conseguir falar sobre isso. Eu não consegui contar pra ninguém disso que tinha acontecido para as pessoas que me acompanhavam e as pessoas que me seguiam. Eu senti muita, muita vergonha. Como se eu tivesse realmente, assim, culpa, sabe? Eu demorei muito pra me livrar dessa culpa, de que não foi culpa minha. Por mais que eu tenha me levado até lá, por mais que todas as escolhas que eu fiz tenham me levado até aquele aeroporto, naquele dia, dadas as respostas que eu dei, eu fiz tudo sem cometer nenhum crime, de coração, porque eu acreditava nas coisas que eu fazia, porque eu acreditava que eu estava no caminho certo. Então, eu não tenho culpa, sabe? Eu mesma tiro essa culpa de mim, assim, e se alguém vier me culpar, vai tomar xinga. Ainda mais depois de ver esse documentário, sabe? Ver o tanto de gente criminosa que eles têm pra realmente ir atrás. Eles vêm atrás de moi, vêm atrás de mim. Ah, dá licença, sabe assim? Pois muito bem. Estava lá no Brasil, chateadíssima, né? E sem saber o que fazer da minha vida. E com um namorado que ainda estava nos Estados Unidos, tá? Então, foi uma grande conversa, assim, a gente passou por muitas conversas, obviamente, falamos com vários advogados, conversamos por bastante tempo, ele veio para o Brasil para a gente conversar, nós viajamos juntos, então isso já trouxe um pouquinho de alegria, assim, nesses 3 meses que eu tava no fundo do poço, digamos, né, que foi em setembro, outubro, novembro, dezembro, e a gente se casou em dezembro. Então, durante esses 3 meses, eu foquei muito na organização do casamento e em fazer coisas que me faziam bem e tentar deixar essa história pra lá. Demorou bastante tempo, assim, pra eu conseguir deixar tudo isso pra lá e isso agora, que nem agora, virar uma história pra contar. Porque só agora que essa história virou realmente uma história, sabe? E quando a gente tava passando por isso, eu e ele, a gente se olhava muito e falava: um dia isso vai virar uma história pra contar. E eu entrei muito, assim, comecei a ler muito e tentar procurar, me agarrar em qualquer coisa, em qualquer crença, em qualquer frase, livro, mantra que conseguisse me tirar daquele buraco, assim. E alguma das coisas que me marcaram muito foi um livro que eu li que falava que qualquer coisa na nossa vida que acontecer, qualquer coisa ruim que acontecer, a gente pode tentar nomear 3 coisas boas que vão acontecer em consequência disso. Na época, eu falei do meu casamento, né? Porque eu não sei quando eu teria me casado e quando a gente teria percebido que a gente realmente queria se casar, se não tivesse sido por esse choque. Eu também falei da cidadania italiana, que foi o que eu fiz logo em seguida do meu casamento. Não lembro qual foi a terceira coisa. É lógico que isso é muito difícil, né? Tem muitas injustiças que a gente passa na vida, assim, que é muito difícil encontrar algo bom pra falar delas, né? Como é que eu vou falar de algo bom da perda do meu pai, por exemplo, né? Eu não tenho nada bom pra... olha, eu tenho uma coisa boa pra falar, porque realmente a perda do meu pai, de certa forma, ela me acordou pra vida de várias maneiras, assim. Ter passado tão perto da morte através dele me libertou de viver uma vida não vivida. Então, essa sede que eu tenho de viver experiências e de fazer o meu tempo aqui na vida
o meu tempo aqui na Terra valer a pena o máximo que eu puder, cada dia que eu puder, sem esperar por uma aposentadoria, sem deixar que os meus dias passem, sem que eu tente fazer algo a respeito dos meus sonhos e viver uma vida autêntica, uma vida que pra mim seja cheia, sabe? Que faça meu coração assim cheio, me sentir satisfeita do dia que eu chegar no meu momento de morrer, eu vou poder falar, ela viveu, sabe? Eu vivi, valeu a pena. Então, foi isso. O meu pai fez isso comigo, a perda do meu pai fez isso comigo. Então, eu tenho isso de bom pra falar, mas eu preferia que ele estivesse aqui, né? Então, assim, né? Mas vou fazer o quê? A gente não consegue controlar tudo. A gente só consegue controlar como a gente vai lidar com as coisas que acontecem com a gente. Então, nós decidimos nos casar. Nosso casamento foi uma delícia. Eu casei do nada, ninguém nunca entendeu por que eu casei do nada, foi por causa disso. E nós casamos, tivemos que refletir muito para decidir que a gente realmente queria se casar por amor, né? E não por uma certa pressão. Não só por amor, mas também por sentir que a gente queria ficar, que ia seguir. E aqui naquele momento, uma coisa muito bonita também foi que a gente escolheu essa batalha, né? Viver essa batalha um com o outro. Porque ou a gente ia terminar, ou a gente ia se casar. Eu não podia entrar no país dele. Não posso ainda entrar no país dele. Então a gente decidiu que ia se casar porque a única maneira de eu conseguir voltar para os Estados Unidos com todo esse problema de imigração e antes daqueles 5 anos do banimento acabar, a única forma de eu voltar era casada. Porque o visto de esposa é o visto que é menos negado de todos, porque um país não pode impedir um cidadão de casar com a pessoa que ele quer, mesmo que essa pessoa tenha sido uma pessoa que teve problemas com a imigração. Então, tem vários pré-requisitos, também não é um processo fácil. Até aquele momento, a gente achou que o processo ia ser simples, que dentro de 1 ano, mais ou menos, que era uma expectativa, eu ia conseguir o visto, ia morar nos Estados Unidos e voltar para lá, mesmo com toda essa situação, e ia viver bela e feliz nos Estados Unidos com meu marido. E aí, então, eu fui pra Itália e tirei minha cidadania italiana. Eu já tinha entrado com os documentos há muito tempo e por uma coincidência do universo, uma sincronicidade do universo, e eu acredito muito nessas coisas. No momento que eu tive que voltar pro Brasil, a advogada que estava tomando conta do meu caso falou: ó, Tarsila, agora tá na hora de você ir pra Itália e terminar o seu caso da cidadania italiana. E eu não conseguiria ter ido pra Itália se eu estivesse nos Estados Unidos, porque eu estaria trabalhando. E eu tive que ficar 3 meses, não, 1 mês e meio na Itália para tirar a cidadania. Eu não ia conseguir fazer isso se eu tivesse ficado nos Estados Unidos. E, por uma coincidência do universo, não sei que nome vocês dão para isso, mas para mim eu chamo de era para ser. Depois que eu tirei a minha cidadania italiana naquele momento, alguns meses depois, as regras da cidadania italiana mudaram e eu não conseguiria mais terminar o meu processo e ter a cidadania italiana que eu tenho hoje. Então, realmente foi algo que aconteceu porque a minha vida tomou um rumo que ela tomou. Depois da cidadania italiana, eu vim para Montreal e até esse momento eu não sabia se eu ia continuar trabalhando com intercâmbio ou não. Eu quase que não estava aparecendo nas redes sociais porque eu não sabia realmente como é que eu ia fazer para continuar com o meu conteúdo, porque ele era basicamente todo voltado para os Estados Unidos. Eu estava muito perdida em relação a isso. Por causa do processo do visto e da gente ter uma confiança de que esse processo do visto de esposa ia sair do lugar e que eu ia voltar para os Estados Unidos, eu pensei, eu vou deixar para contar essa história quando eu conseguir voltar para os Estados Unidos e vai ter esse final feliz para eu contar que eu consegui, tudo que aconteceu e tal. Então, eu vou para Montreal e vou ficar lá em Montreal enquanto a gente passa por esse processo, porque Montreal fica perto, né, dos Estados Unidos, fica 7 horas de carro de Nova York, da onde meu noivo, marido, estava. Eu ia ficar aqui em Montreal até a gente tirar o visto de esposa para voltar para lá. Ele poderia vir para cá todo mês me visitar, ou, né, com uma certa frequência, a gente não ia precisar ficar tão distante. E eu tinha um sonho de morar em Montreal. Eu já tinha feito um intercâmbio para cá em 2019, tinha me apaixonado pela cidade e queria muito voltar para cá, mas esse momento de voltar para cá nunca chegava. Eu nunca encontrava um espaço assim na minha vida que eu pensava, agora eu vou para Montreal, porque sempre seguia para os Estados Unidos, uma coisa levava a outra, enfim. Naquele momento, Montreal fez todo sentido. E aí eu me mudei para cá, fiquei criando conteúdo sobre Montreal, estudei francês aqui numa escola de idioma, então eu continuei trabalhando como influenciadora de intercâmbio, mas mudei o foco dos Estados Unidos, mais para América do Norte, e comecei a abranger outras coisas para não ficar falando só de lá. De certa forma, me acalmei, assim, porque a minha vida continuou indo em frente, e eu acho que quando uma coisa muito ruim acontece com a gente, fica parecendo que você vai ficar presa naquele momento ruim
para sempre. E aí, depois que coisas boas começam a acontecer, você começa a sair do lugar e movimentos vão acontecendo e outras coisas vão acontecendo e você começa a ficar feliz de novo e vai indo em frente, você vai conseguindo respirar de novo e percebendo que você não vai ficar presa naquele buraco, mas no momento que você tá no buraco, parece que só o buraco existe. Mas tem que lembrar, né? Que é só um momento, é só uma fase, isso vai acabar. Às vezes é difícil quando você tá lá, mas é verdade, tem que se agarrar nessa crença, assim. Pelo menos foi isso que eu senti. Então, em Montreal, eu já comecei a me animar, né? Eu consegui vir pra cá, não tive problema nenhum na migração, então, sabe, fui começando a me curar, assim, daquelas dores, daquele momento escuro. E aí, ele vinha pra cá, a gente se via, eu estudei francês, criava conteúdo em Montreal, não sei o quê, muita coisa legal foi acontecendo e eu fui saindo desse lugar. Mas uma outra coisa foi acontecendo, assim, que ao mesmo tempo que eu tava fazendo tudo isso, criando esse conteúdo de intercâmbio, depois de um certo tempo que eu tava aqui, eu comecei a sentir que eu tava tentando me encaixar numa caixinha que não cabia mais. Eu tava fazendo um esforço pra continuar falando daquele assunto e continuar aquele trabalho sobre intercâmbio, sobre não sei o quê. Só que aquilo já... Eu sentia que eu tava me fazendo um esforço pra caber num lugar que não cabia mais. Só que eu não sabia exatamente qual era o caminho que eu ia seguir, né? Eu ainda não sabia o que fazer se não fazer aquilo. Porque era aquilo que eu tinha feito até os últimos anos e era aquilo que eu tinha. E que eu tinha criado pra mim mesma depois de muitos anos. Então, não dava assim só pra abandonar e mudar e sei lá, ter uma clareza, né? Às vezes a gente começa a sentir que a gente precisa mudar, mas a gente não sabe exatamente o que, nem pra onde. Esse tipo de coisa demora, né, um pouco pra essa clareza aparecer. Tem até um episódio aqui do podcast que se chama Travessia, se eu não me engano. Que são esses momentos de travessia, eu chamo eles assim. Quando você percebe que um lugar já não te cabe mais, mas você não sabe ainda pra qual lugar você tá indo exatamente. E esses momentos de travessia são um pouco confusos. Eles fazem parte dos nossos processos de crescimento, de desenvolvimento de identidade, de saltos entre as nossas versões. E nós chegamos até o momento em que eu parei de criar conteúdo, que aí já estamos em novembro de 2023. Um ano e alguns meses depois da minha deportação, né, de eu ter sido removida nos Estados Unidos, eu parei de criar conteúdo e no início eu tava só tirando umas férias, assim, já era fim de ano, então eu ia viajar com o Love, a gente ia viajar aqui no Canadá, eu ia tirar um tempo de férias, mas durante essas férias eu percebi que eu não queria mais postar e essa vontade de postar não voltava. Eu não sabia exatamente o que eu estava sentindo, mas resolvi investigar. Nesse momento em que eu parei de postar, eu não conseguia mais postar, foi uma coisa que eu não conseguia entender no início, porque eu estava sentindo aquilo, mas eu senti que eu estava precisando de um tempo, e eu não sabia muito bem o que dizer para as pessoas, porque eu não sabia exatamente por que eu estava sentindo aquilo, mas eu já sentia que alguma coisa dentro de mim tinha mudado e eu precisava investigar. Até os últimos episódios aqui do podcast que eu postei antes desse, os últimos que foram postados, eu acho que eles já davam um pouco de indício se você ouvir. Eu reouvi eles pra entender onde eu tava antes de eu ter parado. E falava sobre a minha relação com redes sociais, sobre eu perceber a minha relação com o trabalho, de eu ter tido umas percepções, assim, alguns insights sobre a minha relação com a minha carreira profissional e também a minha relação com redes sociais e tal. Então, eu acho que ali já dava pra perceber que tinha alguma coisinha acontecendo, né, sendo marinada dentro de mim, de molho, mas eu ainda não sabia exatamente o que era. Então, a partir daquele momento, eu sumi. E quando eu sumi, a minha mãe, depois de um tempo, ela falava assim, mas filha, você não vai dar satisfação nenhuma pra você sumir? Você não acha que é falta de respeito você ter feito isso com as pessoas que te acompanhavam há tanto tempo? Olha, eu sinceramente espero que você, que me acompanhava e me viu sumir, digamos assim, que você não tenha sentido que era uma falta de respeito. Eu tava bem, eu tava feliz. Eu só não tava sentindo que esse era o caminho que eu tinha que seguir mais. E eu não sabia exatamente pra onde eu tava indo ainda. Então, eu não sabia muito bem o que dizer. E, além disso, eu também achava que eu não tinha uma importância tão grande assim. Eu não
acho que eu sou uma grande celebridade, uma presidente, uma coisa assim, que se eu sumir realmente faz muita falta, sabe? E que eu precisaria dar uma satisfação do meu sumiço, assim, pras pessoas. Porque eu tenho consciência muito grande de que cada um de vocês está vivendo a vida de vocês. Vocês têm as batalhas que vocês estão vivendo, vocês têm seus sonhos, seus medos, as dificuldades que vocês passam todos os dias, as coisas boas que vocês vivem também. E tem um algoritmo do Instagram que vai jogar todas as outras pessoas que vocês ainda nem conhecem na cara de vocês o tempo todo. Então eu sumi, não foi como se tivesse ficado um buraco ali no Instagram, entendeu? Eu tenho certeza que alguma outra pessoa ali cobriu esse buraco. E aí eu falava isso pra minha mãe. Mãe, as pessoas estão cuidando da vida delas, tá? Cada um, você acha que elas vão lembrar? Daqui elas vão nem perceber. E se elas perceberem, vai durar 3 segundos, elas vão falar, nossa, realmente, aquela menina não faz tempo que não posta, né? E aí vão lavar uma louça, vão ver um story de outra pessoa, vão fazer qualquer outra coisa da vida delas, porque elas têm mais o que fazer. E eu realmente acho isso. Não tenho ego grande o suficiente pra achar que, nossa, como eu fiz diferença e como eu tinha que dar uma satisfação pras pessoas, que elas precisam saber. Eu não acho. Eu até vi um meme na época que fazia um pouco de piada sobre isso, que era aquela pessoa que tá indo embora da festa e ela fica tentando anunciar pra todo mundo que ela tá indo embora, pras pessoas darem tchau pra ela, sendo que ela podia só ir embora, sabe? Que fica até uma coisa meio patética, assim. Eu acho que eu não consegui explicar esse meme direito, foi mal. Falhei. Mas pra mim ficava uma coisa meio patética essa ideia de eu falar isso como se eu fosse importante o suficiente pra precisar dar essa satisfação. E não tô falando disso num lugar de querendo ser uma pessoa humilde, nada disso. É que eu acho que realmente ninguém é importante nesse nível. Quando eu vejo o nosso tamanho perante o tamanho do universo, assim, meu Deus, nós somos muito insignificantes. Nós somos significantes às pessoas próximas da nossa vida, obviamente, mas a gente não tem esse espírito de grandeza, assim, esse ego inflado. Então, pra mim, era fácil imaginar que qualquer outra pessoa ia aparecer ali no Instagram e que o algoritmo ia jogar qualquer outra pessoa na sua cara e que você nem ia perceber que eu sumi. Mas algumas pessoas, às vezes, me mandavam mensagem perguntando e aí falavam que sentiam muita saudade do meu ponto de vista. E isso, pra mim, eu sempre enxerguei com muito carinho, assim, como uma porta aberta, sabe? O que ficou dos meus rastros na internet, das pessoas lembrarem e sentirem falta do meu ponto de vista, da minha perspectiva. Isso pra mim era muito legal e ficou assim guardadinho no meu coração pro momento em que isso fizesse sentido pra mim novamente. E agora ela faz. Esse foi o motivo de eu não ter falado nada sobre isso e eu tinha toda essa bagagem que eu não queria compartilhar com ninguém sobre tudo que tinha acontecido, eu ainda não estava pronta pra falar sobre nada disso. Então, eu não sabia muito bem o que dizer. Então eu não disse nada. Eu só segui com a minha vida. Um pouquinho depois disso também, o meu visto para os Estados Unidos, a primeira fase dele foi aprovada. Depois de 18 meses, a primeira fase foi aprovada. Tinha mais 2 fases e uma delas a gente descobriu que ia demorar 2 anos, ia custar muitos dólares e ainda é possível que demorasse ainda mais depois que eu chegasse na entrevista, porque como eu falei pra vocês, os oficiais de imigração, eles têm todo o poder totalmente subjetivo pra te culpar ou não culpar porque eles quiserem. No dia que eu chegasse na entrevista, eles também podiam achar um outro problema que ia me fazer ter que pedir um outro perdão lá, que é um papel burocrático que você tem que pedir quando você faz alguma coisa errada, entre aspas, né? Segundo a visão deles do que é errado, obviamente. E esses processos de waivers e blá 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 de coisas que teve esses problemas demoram assim mais de 2 anos às vezes. Conheci muitas pessoas que estavam nesse processo, né? Porque eu me envolvi com um grupo de esposas que estavam passando pela mesma coisa, para eu acompanhar o processo e me informar sobre pessoas que estavam vivendo a mesma coisa que eu. Isso foi muito bom para mim na época. Conheci tantas outras pessoas que estavam passando por isso, porque eu nem imaginava, e casos muito mais cabulosos que o meu, assim, de gente que foi para os Estados Unidos realmente ilegalmente pela fronteira e ficou lá por muitos anos trabalhando ilegalmente e teve filho, às vezes até cometeu crime, sei lá, e aí casou com um americano e tava pedindo visto de esposa pra ir morar lá, e essa pessoa, e eu assim, com o meu probleminha ali, pequenininho, perto do dela, sabe? Essas coisas que fazem a gente mudar a perspectiva das coisas que a gente tá passando são muito interessantes, né? Eu achei isso muito interessante na época. Me ajudava muito estar próximo dessas pessoas, ver esses casos ainda mais difíceis que o meu ser aprovados, me dava bastante esperança, mas era um processo muito burocrático, muito dolorido, muito longo. E quando passamos pela primeira fase, depois de 18 meses de espera, a gente falou com um advogado pra entrar na segunda fase, porque ia ter que pedir uma documentação extra por causa dos problemas que eu tive lá. Só pra vocês saberem, pra uma pessoa que nunca teve problema com a imigração, esse visto que eu tava tentando tirar, pra uma pessoa que nunca teve problema, demora pelo menos 1 ano.
Pelo menos, se sair rápido, demora 1 ano. Pra uma pessoa que tinha os problemas, né, que eu tava passando, ia demorar 3, 4, 5 talvez, entendeu? Umas coisas assim. Então o advogado falou pra gente, ó, se eu fosse vocês, eu deixava esses 5 anos aí passar, depois você vê se você quer voltar pros Estados Unidos, e aí vocês continuam o processo, porque não vai precisar voltar do começo, você pode continuar de onde você parou e tal, lá. E aí, com essa perspectiva do advogado, nós dois que não aguentávamos morar à distância, né, casados há 2 anos, e a gente morando à distância, é muito difícil construir uma vida de casado e seguir em frente com uma pessoa e construir algo com alguém morando à distância. Então a gente já tava de saco cheio desse rolê. Com essa perspectiva do advogado e a vontade que a gente já tinha, e levando em consideração que a gente conversou também, será que a gente precisa mesmo ir morar nos Estados Unidos, assim? Os Estados Unidos realmente é o lugar que faz mais sentido pra gente em relação ao estilo de vida que a gente quer viver, aos valores que a gente acredita e esse tipo de coisa. A gente chegou à conclusão que não, que a gente gostava inclusive mais do Canadá. De qualquer forma, a gente não se vê morando no mesmo país pra sempre. Ele também tem esse espírito de morador do mundo que eu tenho. Então a gente se vê passando temporadas em diferentes países, né? Essa é a vida que a gente quer viver. Então, nesse momento a gente decidiu que ele ia vir morar aqui. E aí passamos por um pequeno processo de transição. Eu comecei a procurar emprego aqui pra gente conseguir também ter mais opções de visto, ter uma estrutura melhor, até porque eu já não tava mais querendo trabalhar com o que eu trabalhava. Eu sentia que não fazia mais sentido falar de intercâmbio para público brasileiro, que eu precisava de uma experiência nova. Fez sentido para mim e ele se mudou para cá. Eu comecei a procurar emprego aqui, foi um processo longo e durante esse tempo eu comecei a sentir uma vontade de documentar a minha vida com câmera, comecei a me aproximar de uma estética ali de audiovisual que eu sou apaixonada, mas que eu achava que não tinha espaço na internet. Comprei uma câmera, comecei a documentar a minha vida assim, sem saber exatamente o porquê eu tava fazendo aquilo, mas que eu sentia muita vontade. Ao mesmo tempo que eu tava procurando emprego, viajamos por aqui, e aí uma coisa muito legal que aconteceu, que foi em julho de 2024, fiz uma viagem com o já meu marido aqui no Canadá, filmei toda essa viagem com a minha câmera e tal, porque eu tava afim de documentar essa viagem, como eu tava documentando algumas coisas da minha vida, esse processo de procurar o trabalho também foi uma coisa que eu documentei, e aí eu filmei algumas coisas nessa viagem, que foi na península de Gaspésie, dando a volta nessa península, acampando de carro, e foi muito incrível. E depois que eu voltei dessa viagem, eu usei alguns trechos e uma pequena história que aconteceu durante essa viagem pra fazer um vídeo pra minha mãe. Eu fiz um vídeo pra ela de presente de aniversário, era aniversário dela. Durante esse processo todo de não saber exatamente para onde eu queria ir com a minha vida profissional, né? Eu comecei a me reconectar com uma paixão que eu já tinha há muito tempo, que é a criação de histórias visuais, assim. Vídeos com uma narrativa mais forte, com uma estética mais bem feita, uma estética mais cinematográfica, diferente desses vídeos curtos, com coisa pulando, informativo, educacional, que era a coisa que eu fazia antes, assim, nesses vídeos voltados para engajamento. Eu queria uma coisa voltada mais para narrativa, para estética, uma coisa mais filme. Então, esse era o meu intuito, mas eu ainda não sabia o que eu ia fazer com isso. Eu só tava fazendo ali de vontade, né? De coração mesmo. E fiz um videozinho pra minha mãe, contando uma história que aconteceu nessa viagem. E que eu pensei muito nessa história. E postei no meu Instagram. E, gente, o retorno que as pessoas me deram quando eu postei isso no Instagram foi coisa de outro mundo, assim, eu jamais imaginei as coisas que as pessoas me diziam, falando que, que vontade, que saudade de ver conteúdo como esse, assim, sabe, conteúdo que é respiro, que é pausa, que é carinho, que é cuidado, que é mais arte do que hack de engajamento. Então, eu percebi naquele momento que existia um público que, assim como eu, gostava daquele tipo de conteúdo, que respondia muito bem para aquele tipo de conteúdo e que também gostavam de ver o que eu fiz, que tinham curtido muito um negócio que eu fiz ainda de forma amadora, sabe? Foi uma coisa bem amadora, assim. Lógico que teve um arco narrativo que eu criei e tal, mas comparado com tudo que eu sei de criação de história hoje, assim, uma coisa muito amadora. E ainda assim, foi um retorno tão de coração que as pessoas sentiram a emoção que eu quis passar naquele conteúdo. E isso, pra mim, foi incrível, assim, de tocar as pessoas através de algo que eu criei de coração também. Foi muito, muito legal e isso me deu um grande insight, assim, de, nossa, será que tem espaço para eu conseguir fazer mais conteúdos desse tipo e trabalhar com o audiovisual, com essa estética que eu gosto, que eu sou apaixonada, com uma coisa mais narrativa e mais cinematográfica? E aí eu percebi que tinha.
E isso ficou assim guardadinho na minha memória. Eu ainda não sabia exatamente o que fazer com aquilo. Foi só um sinalzinho assim que a vida me deu quando isso aconteceu. Eu continuei procurando emprego, continuei filmando. E aí em outubro daquele ano, de 2024, eu comecei um emprego novo. Eu consegui um emprego aqui como criadora de conteúdo numa empresa canadense, uma empresa de finanças. Então eu tô nessa empresa até hoje, já faz um ano. Também explodiu minha cabeça assim o fato de eu conseguir um emprego aqui no Canadá sem ter formação oficial na área do marketing e da publicidade, apenas com uma experiência que eu ganhei com toda essa minha experiência de criadora de conteúdo. Foi muito validante, assim, pra mim também perceber que toda essa experiência que eu tive criando conteúdo pra internet, aprendendo a fazer isso, né, a ser empreendedora no digital, me trouxe uma bagagem profissional que eu podia aplicar pra ter um emprego no mundo tradicional também. Foi muito legal, assim. Fui contratada full time por essa empresa de finanças e comecei a criar conteúdo para eles e foquei nesse novo emprego. Então saí de uma pessoa nômade que trabalhava para si mesma para trabalhar para uma empresa aqui no Canadá. A empresa é remota, eu trabalho remoto, então isso não mudou muito, até porque seria muito difícil do jeito que eu sou. Eu trabalhar numa empresa que era ir pro escritório todo dia das 9 às 5, assim, também não ia dar, sabe? Eu acho que eu tenho certeza que eu ia surtar. Então foi um emprego bem meio termo, assim, entre a liberdade do trabalhar para mim mesma, um emprego tradicional. Foi um emprego bem no meio termo. Então, graças a deusa, eu encontrei essa oportunidade. E aí o Michael veio morar aqui. Finalmente, depois de 2 anos casados, sem conseguir morar junto, sem saber quando que a gente ia conseguir morar junto, porque aquele processo do visto de esposa ficava cada vez mais longo e mais difícil, em vez de ficar mais fácil. Ele finalmente veio morar aqui e nós começamos a construir uma vida juntos, dividir a mesma casa juntos, decorar o mesmo lugar juntos, encrencar com as coisas de casal, de casado que mora junto e se divertir com esse processo e realmente começar a construir uma vida junto. Foi maravilhoso, eu tenho aprendido muito com essa vida de compartilhar a vida com alguém. Tem sido incrível também. Tem muitos desafios, obviamente, muitas ilusões e muitas coisas que a gente aprende e percebe sobre si mesmo. Eu aprendo muito sobre mim também nesse relacionamento, não só sobre me relacionar, mas tem sido uma jornada muito legal. Então, nós ficamos 2 anos em relacionamento à distância e ele veio morar aqui. Às vezes a gente olha um pra cara do outro e fala: você lembra quando a gente namorava à distância? Cara, namorava não. Era casado à distância. Às vezes tem coisas que a gente acha que tá passando na nossa vida que parece que nunca vai passar, mas passa. A gente até esquece que aconteceu. Durante esse período, uma outra coisa quase que inacreditável aconteceu que pra mim foi um sinal do universo. Aquele vídeo que eu fiz pra minha mãe de coração, sem grandes expectativas, só pro aniversário dela, mas que é uma coisa que eu realmente amo fazer, eu resolvi submeter aquele pequeno documentário de 3 minutos, curta, aquele curtinha, bem curtinha, pra um festival de cinema. Um festival de cinema pequeno, pouco conhecido, porque era barato pra submeter, porque eu achava que eu não ia ganhar mesmo, né? Então, eu só queria sentir que eu tinha submetido algo pra um festival de cinema, pra eu me aproximar desse mundo. Alguns meses depois, eu recebo um e-mail dizendo que ele tinha sido nomeado para melhores da categoria de curta documentário. Isso pra mim, assim, já tinha sido uma grande conquista. Melhores da categoria, eu tava competindo com uns documentários bem fodas, tá? Assim, eu tava acompanhando as outras submissões que estavam acontecendo no festival e tinha umas coisas muito boas. E o meu tava lá entre os melhores da categoria. Tudo bem, fiquei por aí mesmo, eu já tava muito feliz. Pra ser bem sincera, eu já tava bem feliz com isso, porque eu fiz, como eu falei, totalmente sem expectativa. E foi uma coisa bem espontânea, bem curta. A edição, assim, até se eu assistir ele agora, eu encontro tanto defeito nele que eu nem posso, mas eu tenho muito carinho por ele, então eu não vou ficar arranjando defeito. Mas foi uma coisa muito improvisada, de rápido, assim, sem estratégia. E depois de alguns meses ainda, na época do Natal, da virada do ano passado pra esse, eu recebi um e-mail dizendo que ele tinha ganhado o voto popular do festival. Aquele meu videozinho de 3 minutos que eu fiz de coração ganhou o voto popular de um festival de cinema internacional nos Estados Unidos, do estado da Pensilvânia. Assim, eu falando isso agora em voz alta ainda me parece algo estranho, mas que eu tô tentando internalizar, porque se isso não é um sinal do universo pra mim, eu não sei o que é, entendeu? Realmente, assim, eu não sei como enxergar isso de outra forma e eu fiquei tão feliz, porque eu posso não parecer, mas eu tenho uma grande insegurança com as coisas que eu crio, principalmente as que são, assim, tão de coração. Receber esse prêmio, ser nomeada e receber o prêmio, assim, foi quase inacreditável.
colocou mais um pilarzinho dentro de mim naquela nova versão que estava sendo construída, que estava se aproximando da clareza do que ela gostaria de fazer. Isso aconteceu no final do ano passado e no começo desse ano eu fui pro Brasil. E no Brasil eu tive umas oportunidades de trabalhar com audiovisual assim que aconteceram por pura cara de pau e coisa do universo colocar na minha vida também. Eu acredito muito nisso. Eu sou muito coladinha com a minha espiritualidade e acho que ela tá sempre me cutucando assim pros lugares certos e pras coisas que tem que acontecer e a minha intuição também, escuto muito a minha intuição. Encontrei umas oportunidades, assim, na cara e na coragem quando eu tava em São Paulo. Eu fui fazer cobertura de fotografia e de vídeo, um pouco de vídeo, mas mais de fotografias e stories, do lançamento de livro da Letícia Mello, que é uma autora brasileira que eu sou apaixonada, que também é uma pessoa, assim, que tem essa ânsia de viver experiências no mundo e esse olhar de uma vida mais autêntica, mais fora da caixinha e questionadora. Então, eu me identifico muito com ela e com essa perspectiva de vida que ela traz. Ela mora na Austrália e ela estava no Brasil lançando o segundo livro dela, que eu tava doida pra ler e eu acompanho ela há muito tempo. E aí eu me ofereci para fazer as fotografias do dia do lançamento dela e os stories, e ela aceitou. Então, não só fui fazer esse trabalho, como a conheci pessoalmente, foi incrível. E aí, depois ela me indicou para um outro trabalho lá em São Paulo também, para participar do time de audiovisual de um evento de marketing do Gil Pina, que também é um criador de conteúdo, publicitário do ramo de marketing e branding e marcas, que estava fazendo um evento de marketing em Ilhabela. E ele me chamou para fazer parte do grupo de audiovisual. Então, eu fui trabalhar com uma equipe de audiovisual em São Paulo. E foi muito legal, assim, porque eu já sabia, né, naquele momento que eu queria trabalhar com essa estética e com audiovisual e com câmera, sair dessa questão do celular e tal, e fazer conteúdos mais elaborados e mais para esse sentido do audiovisual. E essas oportunidades apareceram na minha vida, assim, do nada. Foi incrível. Do nada não, né? Porque eu fiz isso acontecer ao mesmo tempo que o universo fez, colocou encaixou um monte de coisinha, assim, um monte de coincidência que se alinhou, um monte de planeta que se alinhou pra isso acontecer. E aí eu fui pra Ilhabela e trabalhei com um time, assim, maravilhoso, que foram muito generosos comigo e me ensinaram muito e eu ganhei muita confiança em mim, naquele momento. Eu saí desse evento, assim, depois de 3 dias, conseguindo falar, não, agora sim, eu sou fotógrafa e eu sou filmmaker e é isso que eu quero fazer. E eles me deram uma força também, uns queridos, foi muito legal. Tá nessa dinâmica e ver como é um grupo de audiovisual trabalhando assim ao vivo num evento. Foi muito legal, isso é muito forte aí no Brasil e no Canadá não tanto. Então, depois desse meu período no Brasil, que também foi maravilhoso por outros motivos, assim, mas eu quero fazer um conteúdo separado sobre essa história do Brasil, porque ele merece. Mas eu posso dizer uma coisa, nunca me senti tão brasileira, nunca amei tanto o meu país. Graças a Deus, obrigada a Deus por ter me feito brasileira. Que delícia que é a nossa cultura, o nosso jeito de ver a vida. Que delícia que é ser brasileira. Só isso que eu tenho pra dizer. Eu voltei pra Montreal, comecei a me dedicar mais forte, botar mais energia nessa questão de trabalhar com audiovisual aqui. Então, eu abri uma conta de Instagram e um YouTube novo e comecei a me posicionar aqui, criar conteúdo em inglês sobre audiovisual. Comecei a criar essa marca pessoal voltado pro audiovisual com uma conta no Instagram nova, aqui bem na surdina, não contei pra ninguém, nem pra pessoas da minha família, assim. Eu comecei a fazer e colocar aqui só e postar uns conteúdos de vez em quando e ver o que acontecia e tal. E os motivos de eu ter começado assim bem quietinha, um deles, o principal deles, é que eu tava precisando conhecer quem era essa nova pessoa que eu sentia que eu queria me tornar e estava me tornando. Só que se eu postasse na minha conta do Brasil, viria com uma influência muito grande de quem eu era e do que as pessoas já esperavam que eu fosse. Todo esse mundo que já me conhecia como Tarsila Cerussi, criadora de conteúdo de intercâmbio, eu não queria que esse mundo todo influenciasse quem eu tava querendo ser. Eu queria que essa pessoa nova que eu tava querendo me tornar tivesse o espaço de nascer sem influência externa, sem vergonha também, assim, porque eu comecei a postar sem ter nenhum seguidor, sem nada, assim, então eu tinha liberdade pra fazer o que eu quiser e postar e sem me sentir com receio de explicar o que tava acontecendo, só fazer. Então foi uma forma que eu senti de conseguir fazer, deixar essa pessoa que eu tava querendo me tornar, essa minha nova versão
versão vir ao mundo, sem a influência externa de quem eu era, e tentar perceber quem essa pessoa é, quem essa pessoa queria ser. Eu não sei se isso vai fazer sentido pra você, mas isso fez muito sentido pra mim, que eu precisava me afastar de quem eu era, sem misturar, pra descobrir quem eu estava me tornando sem a influência do passado. Pra mim funcionou muito assim. Por um tempo eu fiquei postando só assim, e aí depois de um tempinho de voltar pro Brasil e já começar a fazer uns trabalhos aqui, então fui contratada por algumas pessoas que já me conheciam e que perceberam que eu tava querendo trabalhar com isso, amigas queridas, Júlia, que eu acho que você vai ouvir esse podcast, então deixo aqui meu beijo pra você por ter apostado em mim no começo dessa minha carreira. E também outras pessoas começaram a me indicar, outros jobs começaram a acontecer aqui. Eu comecei também a pegar uns freelas e essa começou a acontecer, sabe? Aquilo que eu antes não sabia o que era só um desconforto no meu coração. Acabei descobrindo que era uma vontade de trabalhar com audiovisual. E depois de um tempo de ficar grávida, assim, gestando essa nova carreira, essa nova versão, ela nasceu e começou a acontecer. E aí eu já até dirigi, fiz a direção de fotografia, edição de um clipe de uma artista brasileira que mora aqui em Montreal e foi uma experiência maravilhosa. E tenho certeza que, assim, esse é só um começo, sabe? Eu ainda não posso me dedicar a isso 100%, porque eu tenho esse trabalho full-time aqui, como uma criadora de conteúdo na empresa, mas eu faço os meus freelas e faço o meu conteúdo pra mim também. Então, eu comecei um canal novo no YouTube e com aquelas imagens que eu fui fazendo, documentando a minha vida, os meus processos, procurando empregos e as viagens que eu fiz, eu tenho editado e postado em episódios pra exercitar essa minha habilidade e essa habilidade que eu quero desenvolver de contar mais histórias, assim, desenvolver meu storytelling mesmo, e principalmente em relação a documentar. Eu tenho muita vontade de trabalhar com documentários, sejam eles autorais pessoais ou sejam eles documentários de outras pessoas e outras histórias. Eu até cogitei sei lá, começar a estudar cinema e algo assim, ou ir para um ramo mais tradicional dentro desse rumo do cinema, mas não era isso. Eu adoraria participar de um set, ir para um set de um filme e ver como é a gravação, trabalhando nisso, seria incrível. Mas eu tenho muito mais interesse em contar histórias que eu desenvolvi ou desenvolvi com outras pessoas, de repente em colaboração, do que ficar puramente no backstage, assim, de um set de filmagem de um grande filme. Eu adoraria fazer isso, universo. Alô, se quiser me chamar pra fazer isso, eu tô pronta, sua filha está pronta. Mas eu também tenho muita vontade de fazer as minhas próprias histórias, os meus próprios documentários autorais, por exemplo, ou ser contratada para ser diretora de fotografia, câmera, edição, direção, coisas desse tipo. Inclusive, uma curiosidade aqui, vou abrir um parênteses, tem muitos filmes que são gravados aqui no Canadá, mas também aqui no Quebec, que é essa parte francesa. Muitos, assim, incontáveis filmes que a gente assiste na TV, na Netflix, no cinema, em todas as plataformas de streaming, são gravados aqui. Agora tá diminuindo um pouco por causa dessa questão das tarifas e tal, e a relação dos Estados Unidos e Canadá tá meio esquisita, né? Mas eu fiquei chocada quando eu descobri o tanto de produção americana de filme que tinha aqui, porque é mais barato gravar aqui do que gravar em LA, do que gravar nos Estados Unidos. E, obviamente, uma parte muito importante para mim é que se eu entrasse para a carreira de participar de set, né, dentro de filme, sem criar a minha própria marca pessoal dentro desse mundo do audiovisual, eu me tornaria novamente uma pessoa que precisa estar num lugar fixo para poder trabalhar. E ter que ficar aqui para poder participar de filmes e sets e tal. E eu gosto muito mais de ter a minha própria liberdade geográfica e trabalhar para mim. Apesar de eu gostar de viver outras experiências, enfim, no geral, eu ainda quero ter a minha marca pessoal na internet, que é o que eu tô recomeçando a fazer agora com essa nova marca pessoal, que eu vou contar para vocês aqui nesse episódio. Então, seguir na carreira do cinema tradicional não faria sentido para mim, porque também não me deixaria ter a liberdade geográfica que eu almejo. E, além disso tudo, também porque tem muita burocracia, tem muita hierarquia nesse mundo tradicional. Eu fui me envolver com as pessoas, instituições, diretores de fotografia, falei com algumas pessoas para saber mais sobre esse mundo aqui no Canadá. Demora muitos anos para você conseguir chegar na direção de fotografia, que é o que eu realmente gosto e tal. E eu não tenho paciência, né, gente? Eu sou da internet. Então, eu falei, não, eu vou continuar com a minha marca pessoal, vou recomeçar uma marca pessoal focada nessa estética e nessa narrativa que eu gosto. E
vou criar uma comunidade lá. Essa questão da comunidade também me pega muito, porque na internet a gente consegue criar uma comunidade que tem os mesmos valores que a gente consegue trocar e criar uma relação. Eu já sabia disso, né, por causa da minha criação de conteúdo, por tudo que eu já tinha feito, por causa de vocês. Então eu já sabia que isso era possível e eu não ia querer ficar sem isso. Então eu comecei a postar assim. São conteúdos que demoram mais pra ser produzidos, porque eles têm Quando vocês assistirem, vocês vão perceber porque que eles demoram mais a ser produzidos. Mas eles têm todo um cuidado maior, assim, com narrativa, com trilha sonora, com a engenharia do som, com toda a captação de cenas, e edição e colorização das imagens, enfim. Então não é um conteúdo que dá pra postar todo dia, o tempo todo, assim, não é um conteúdo fast food, digamos. É um conteúdo muito mais curado, com muito mais cuidado, que demora muito mais, mas é o que eu gosto de fazer, é o que faz meu coração bater, e eu sinto que também tem espaço pra isso na internet, para as pessoas que também têm esse desejo de ver conteúdos que são mais de sentir, que são como se fossem feitos à mão. Ele não é que nem esse podcast aqui que eu tô fazendo, eu vou gravar aqui, vou dar 2 horas, daqui 2 horas eu edito, também tá pronto, sabe? Também tem o seu valor, não quero desmerecer nenhum tipo de conteúdo, mas o conteúdo que eu quero fazer é um conteúdo cinematográfico. Vou fazer o quê se eu tenho esse gosto? Eu, pelo menos, gosto muito de consumir isso, e hoje eu percebo, sim, que tem espaço pra isso na internet. Então, é nesse caminho que eu quero seguir. Me envolvendo com narrativas visuais, direção de fotografia, produção e execução de documentários autorais e histórias reais. Eu não me vejo sendo uma pessoa da ficção, mas se for contratada pra fazer um negócio de ficção, eu vou. Mas eu me vejo uma pessoa mais trabalhando com documentários autorais, contando histórias que eu mesma vivi e outras histórias que eu encontro pelo mundo. Depois de conseguir enxergar e sentir um contorno maior em quem eu tava me tornando e quem eu queria ser, em quem eu sou agora, eu consegui perceber que agora eu consigo sim unir quem eu era e a pessoa que eu sou e a pessoa que eu tô me tornando, e me sentir pronta pra contar tudo isso e trazer toda essa história, até porque agora realmente essa história da migração dos Estados Unidos, ela ficou pra trás, e o final feliz que eu achei que seria eu voltando pros Estados Unidos é na verdade o final feliz de eu me reencontrando e me realinhando com quem eu gostaria de ser em um outro caminho. Então às vezes a gente acha que a nossa vida tem que seguir num certo caminho, a gente fica até meio cego pra isso, né? E não consegue entender porque que uma porta no nosso caminho se fechou. Mas é porque realmente, às vezes, aquele não era o nosso caminho. E às vezes a gente tem uma resistência pra perceber. Eu tive 2 vistos negados e não consegui perceber. Então, eles realmente tiveram que me impedir de entrar pra eu conseguir perceber que não é aqui mais o seu caminho, minha filha. Você tem que ir pra outro lugar. Você não tá percebendo isso agora, mas não importa. Você vai... Aqui você não vai entrar. Então, você que lute agora pra entender o caminho que você tem que seguir. Se eu sempre pedi tanto pro universo me levar pra onde eu tenho que ir, pra eu ser usada de mensagem pra exercer e encontrar a minha própria missão aqui nessa experiência humana que eu tô vivendo, e faço tanto trabalho sobre isso, me conectando com a minha espiritualidade, me conectando com a minha intuição, eu preciso acreditar que eu precisava passar por isso. E pode ser que eu tenha escolhido essa narrativa, por um lado, pra me convencer e me acalmar, né? Depois de ouvir aquele documentário, eu percebi que realmente eles me deportaram por nada, então esse é mais um indício de eu achar que eu precisava passar por isso. E um outro indício muito grande, além de eu sentir que eu tô muito mais alinhada com a minha vida agora e pra onde ela tá indo e pra onde eu consigo ver ela indo a partir do Canadá, mesmo eu achando que eu não vou ficar aqui pra sempre, eu não sei se eu teria descoberto tudo isso sobre mim, sobre essa carreira que eu gostaria de ser, sobre essa clareza que eu tenho sobre a minha missão, do que eu quero fazer em relação a criar aqui no mundo daqui pra frente, se eu não tivesse passado por tudo isso. E eu sou muito grata, porque eu tô muito satisfeita com esse caminho que eu tô seguindo, assim. Eu não sei se você tem a oportunidade de sentir que você tá no caminho certo, do seu coração bater, assim, quando você pensa de seguir num certo caminho, e é isso que eu sinto. E eu não sei pra onde a minha vida teria ido se eu tivesse continuado pra lá, porque pelo jeito era pra eu ter vindo pra cá, e era pra eu ter encontrado quem eu sou hoje. Muitas vezes eu acho que a vida vai dar esses empurrões na gente, e a gente precisa estar disposto a sair do outro lado da parte difícil, né? Porque coisas difíceis vão acontecer com a gente, não tem como negar. Mas o que é que a gente vai fazer com essas coisas difíceis que vão ser apresentadas no nosso caminho? É isso que o nosso personagem, na nossa história de vida, tem poder
de realizar e decidir quais são as características que a gente vai colocar no nosso personagem nesses momentos. A pessoa que seguiu em frente, que suportou essa dor, que aguentou esse desafio e ainda floresceu em cima de tudo isso. Essas são as características que eu quero que a minha personagem seja. As portas fechadas têm muito a ensinar pra gente, se a gente estiver disposta a ouvir. Talvez até mais do que as portas abertas. Eu sou muito grata pelas portas que se fecham também, por esse sentido. E eu fico pensando, assim, que todos os planetas se alinharam pra isso acontecer. Não tem como, eu não consigo não acreditar que isso não era pra ter acontecido comigo, porque todos os universos paralelos de opções que poderiam ter acontecido, eu podia ter tido uma caganeira no aeroporto e ter ficado meia hora lá com o piriri no aeroporto, e durante essa meia hora ter trocado de oficial na imigração e ter colocado um cara que ia me entender, mas não. O cara que tava lá na hora que eu cheguei era um cara que não queria me entender. O juiz que tava lá era o juiz que precisava bater a meta dele de cota. Todas as coisas que eu falei naquele dia eram coisas que deixavam a situação cada vez pior. Cada coisinha que aconteceu naquela linha do tempo que eu vivi me levou pra esse caminho. E eu prefiro acreditar, então, que esse caminho era o caminho que eu tinha a seguir. Eu preciso acreditar que eu precisava passar por isso. E que esse era um preço que eu tinha que pagar pra conquistar as coisas que eu quero conquistar no caminho que eu tô indo agora. Por algum motivo, eu tinha que ter essa história, talvez para contar essa história, talvez para mostrar para as pessoas que ser barrado por uma imigração não é o fim do mundo, você vai sobreviver, você vai conseguir ir para outros países, você vai conseguir se reencontrar, a vida vai continuar girando, você vai ser feliz de novo e tudo vai virar uma história. Tudo vai virar uma história. Essas coisas só vão acontecer com quem tá vivo. Não tem como a gente evitar passar pelas coisas difíceis de estar vivo. A vida é uma dualidade entre as coisas difíceis e as belezas dela ao mesmo tempo. Tudo isso acontece ao mesmo tempo. Não tem como a gente ter uma vida que a gente não estaria vivo, né? Porque eu acredito que a experiência humana ela tem a ver com esse desenvolvimento. Então, infelizmente, a gente tem que passar por coisas doloridas para viver. A gente tem que passar por coisas doloridas para aprender muito sobre a vida também. Seria legal se a gente pudesse só aprender sobre amor, mas a dor também ensina. E isso também faz parte da gente sentir tudo o que significa ser humano. Eu acho isso muito bonito. E eu tenho uma teoria que eu não vou entrar aqui nesse podcast, mas eu vejo lugares, por exemplo, o Canadá, onde as pessoas nascem e tudo é muito mais fácil. Elas ficam meio bananas, tá? Fica uma coisa assim, meio baunilha, meio sem graça. Então, eu não sei se a resposta da vida estaria em viver uma vida mais simples, em que tudo é muito mais fácil. Porque parece que fica uma coisa meio sem emoção, assim, sem profundidade. E principalmente pessoas que reclamam muito, sendo que elas têm muito pouco a reclamar. E eu jamais quero me tornar uma dessas pessoas. Mas essa teoria eu vou deixar para outro dia. Então, estamos aqui depois de 2 horas, não sei há quanto tempo estamos nesse podcast para dizer por que eu não conseguia e não me sentia pronta para falar tudo o que aconteceu. Acredito que até nesse momento vocês já tenham entendido. Mas uma coisa que eu ainda não falei é que eu senti muita saudade das nossas trocas. E essa foi uma coisa ainda que me fez pensar, poxa, eu preciso falar com essas pessoas. Eu preciso falar para elas e me reconectar com elas. Porque se algumas delas realmente sentiram saudade, assim como eu também senti, e elas gostavam de ouvir o meu ponto de vista, talvez elas queiram seguir comigo nesse meu novo caminho, nesse meu novo canal e acompanhar essa minha nova criação de conteúdo com uma perspectiva diferente. Como eu já diria Clarice Lispector, sempre serei eu mesma, mas não serei a mesma sempre. Então, se você tiver vontade e curiosidade de ver esse meu novo conteúdo, para onde eu tô indo com esse conteúdo e para onde eu irei, que eu ainda tenho muitas histórias para contar através dessa nova versão de mim, contadora de histórias audiovisuais, cinematográficas, sei lá, não sei como descrever, storyteller, talvez seja uma forma boa de dizer. Você pode me acompanhar no Instagram ou no YouTube pelo @TarsilaShot, que é a Tarsila do jeito que você já sabe, e Shot é SCHOTT. Eu deixei também na bio do meu Instagram, que você já conhece, eu vou deixar aqui também no link desse episódio, mas no Instagram vocês vão encontrar e vou fazer uns conteúdos compartilhados. Eu não vou deixar de postar no meu Instagram brasileiro, mas o meu conteúdo de audiovisual mesmo vai ser nesse Instagram novo, porque eu comecei do zero e quero manter assim, atraindo só as pessoas que realmente querem acompanhar esse conteúdo, até por isso que eu não quis misturar
também. Ia ter lá 15 mil pessoas que não sei se querem ver o que eu tava disposta a postar. E eu quero uma comunidade muito próxima de realmente muitas pessoas que realmente se interessam e que compartilham dos mesmos valores e que querem acompanhar por perto. Então, não me importei de começar do zero, se é para ter uma riqueza de uma comunidade rica e forte que realmente quer estar ali. Se você quer fazer parte e acompanhar esse novo conteúdo, eu vou ficar muito feliz. Por favor, comente, me conte que você veio do meu conteúdo do Brasil para eu saber, porque nessas contas novas eu falo em inglês. É uma estratégia que eu decidi seguir, então se você tem vontade de melhorar o seu inglês, também vai ser uma oportunidade para você. E eu sempre vou colocar legendas em português também para as pessoas que me acompanhavam e também para honrar minhas raízes. Então no Instagram eu vou colocar a legenda em português, no YouTube também eu quero colocar a legenda ali que dá para ativar em português, escrita por mim mesma, para as pessoas que me acompanhavam e não falam inglês fluente poderem me acompanhar. Mas eu decidi falar inglês para poder ter um alcance que vai além do público brasileiro, né? Porque se eu falo só português, eu vou falar só com quem fala português. Mas se eu falo inglês, tem muita gente que fala português também, que também fala inglês. E com a perspectiva que eu tenho de ser uma pessoa que quer morar em vários países, para mim faz mais sentido eu me conectar com pessoas de vários países. E não é uma rejeição com o Brasil, não é nada disso. Eu amo ser brasileira. Inclusive, eu quero que essa seja uma parte da minha identidade nesse meu conteúdo, o meu toque brasileiro, que estrategicamente eu achei que fazia mais sentido eu criar conteúdo em inglês daqui pra frente. Se você acompanhava do meu conteúdo anteriormente e gostava do meu ponto de vista, da minha perspectiva, isso tá muito mais forte ainda agora nesse conteúdo. E eu vou amar me reconectar e continuar as trocas que a gente sempre teve de conversas e pontos de vistas. Eu realmente acho que a gente consegue criar uma relação próxima com as pessoas que a gente acompanha na internet quando a gente compartilha valores e tal. E isso é muito legal. Eu senti saudade disso quando eu comecei a postar nessa minha conta nova. E as pessoas que costumavam me acompanhar não estavam lá. Eu ainda sentia que não era momento de eu contar ainda o que estava acontecendo, mas depois eu comecei a contar e compartilhar e algumas pessoas começaram a vir, mesmo sem entender, e comentar lá. E eu fiquei com um quentinho no coração, assim, porque vocês já estão na minha história há um tempo, né? Nós já criamos uma relação e como eu já diria, Pequeno Príncipe, você é responsável por aquilo que cativas. E como eu cativei algumas pessoas durante o meu tempo como criadora, nada mais justo do que trazer aqui um pouco dessa perspectiva, me reconectar e abrir meu coração e dizer o que aconteceu e te convidar para continuar comigo, se você quiser, acompanhar esse meu novo trabalho e ter essa troca, essa conversa, essa conexão que eu gostava tanto de ter com as pessoas que me acompanhavam antes e que eu posso continuar tendo daqui para frente com vocês e com as pessoas que ainda virão. Em breve vai sair um terceiro episódio já, lá no meu canal do YouTube novo, mas tem algumas coisas no Instagram também. Como eu falei, é um conteúdo que demora um pouquinho mais pra produzir e eu ainda tenho um outro trabalho e um marido e uma vida toda, mas é isso que eu quero fazer, eu vou continuar fazendo, então tenham paciência, estejam lá presentes, ativa o sininho, ativa a notificação, sei lá, fica de olho que quando eu postar eu vou comunicar no Instagram, me coloca lá como seus favoritos, porque vai valer a pena. Tô colocando todo o meu coração nisso, é uma coisa que eu realmente amo fazer e espero que a gente se conecte de novo através desse novo conteúdo e dessas novas histórias. Muito obrigada por ter me ouvido até aqui, muito obrigada por ter acompanhado o meu conteúdo nessa minha versão anterior e também muito obrigada se você for seguir comigo nessa versão nova. De qualquer forma, fica aqui o meu abraço e o meu desejo que você nunca deixe de viver coisas extraordinárias pelo medo do desconforto. Um beijo e a gente se vê por aí.